não estão sofrendo perdas em relação à escassez de energia. Basicamente, tudo o que é necessário para lutar e sustentar uma guerra, a Rússia tem e a Ucrânia não. Esse é, na verdade, o problema fundamental. Se você pensar bem, vai dizer, certo, do que precisamos? Precisamos de pessoal, pessoas dispostas a lutar. A Rússia tem isso, a Ucrânia não. Russia has that, Ukraine doesn't. We see video after video of Ukrainian Vemos vídeo após vídeo de recrutadores ucranianos saindo, agarrando pessoas e arrastando-as para dentro de carros. É preciso ter uma base industrial capaz de fornecer o que é necessário para o esforço de guerra. A Rússia tem isso, e nem precisou entrar em um regime de guerra. Em outras palavras, o que existe dentro da economia civil ainda é suficiente para mantê-los abastecidos com armas, munição, novos veículos, novos tanques, novos aviões e assim por diante. O povo precisa estar disposto a apoiar o esforço de guerra. Isso existe na Rússia. É questionável até que ponto isso se estende na Ucrânia. Há alguns relatos de que as pessoas ainda acreditam que podem vencer essa guerra, então são vítimas da própria propaganda. A Rússia tem todos os fatores necessários para sustentar o esforço de guerra. A Ucrânia, sem o apoio ocidental, não tem. É simples assim. On the part of NATO, how did you find Larry? Da parte da OTAN, como você viu, Larry, todos esses diferentes tipos de armas indo para a Ucrânia, isso mostrou algo, sabe, que as armas não estão integradas ao sistema que foi exposto na Ucrânia. E de alguma forma, não sei se isso é uma preocupação para a OTAN. Bem, de novo, o Well, again, when Russia builds weapons, Quando a Rússia fabrica armas, elas são construídas de acordo com, digamos, uma estratégia de segurança nacional. Eles realmente têm uma estratégia de segurança nacional genuína. Todo o sistema militar industrial na Rússia não é um sistema capitalista. Não é um sistema em que essas indústrias existam para gerar lucros para acionistas. Essas indústrias existem para garantir que a Rússia tenha o que precisa para se defender de ataques estrangeiros. Essa tem sido a filosofia por trás disso. Já no Ocidente, as várias empresas que constroem tanques, aviões, canhões, peças de artilharia e projéteis são todas empresas capitalistas. Elas são de capital aberto ou servem a acionistas, e esses acionistas querem retorno. They serve shareholders, and those shareholders want returns. So the weapons that end up being Portanto, as armas que acabam sendo projetadas, desenvolvidas e implantadas não são necessariamente armas que servem a uma estratégia de segurança nacional. E então, por causa de como a OTAN funciona, com 31 países agora, a indústria na Alemanha faz as coisas de um jeito, a indústria na França faz de outro, e o mesmo acontece com o Reino Unido. Então não há um foco coerente. Não é como se todos produzissem de acordo com um padrão específico. Eles têm padrões e capacidades diferentes. Então é apenas, sabe, a Europa. A Europa não está na posição em que estava. Se voltarmos aos anos 1930, quando Hitler chegou ao poder e começou a reconstruir o exército alemão. Naquela época, a Alemanha tinha fábricas ociosas. At the time in Germany, they had idle factories. They had workers that were looking for a job. Eles tinham trabalhadores que estavam procurando emprego. Hoje, na Alemanha, eles têm um problema com energia. Eles não conseguem, sabe, não conseguem produzir, as fábricas estão sendo fechadas. E muitas dessas fábricas estão se mudando para o exterior. Então, neste momento, eles não têm a capacidade instalada para produzir em um nível que realmente fortaleça o exército de forma significativa. E sabe, francamente, a Rússia também está observando isso. A Rússia não vai ficar parada e permitir que esses países se rearmem na escala do que a Alemanha fez na década de 1930, porque os russos estão legitimamente preocupados com o fato de a Europa continuar falando sobre atacar a Rússia. Eles continuam tratando a Rússia como se fosse um inimigo. They keep treating Russia as if it's an enemy. Without arms, they're talking about preemptive attacks on Russia. Sem armas, eles estão falando sobre ataques preventivos à Rússia. Se eles produzirem,
Mas Larry, deixe-me mudar um pouco de assunto para o que está acontecendo com a próxima reunião entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e Donald Trump. O Washington Post informou que Netanyahu vai pressionar o presidente dos Estados Unidos durante a reunião porque ele quer atacar o Irã. And because he wants to attack Iran. Yeah, yeah. Well, you saw I wrote a piece. Sim, sim. Bem, você viu isso. Eu escrevi um artigo 2 dias atrás com base numa manchete do New York Post que dizia: Irã declara guerra aos Estados Unidos, a Israel e à Europa. E eu pensei, ei, isso é incomum. Aí você realmente leu o artigo. Era uma entrevista com Porshekin, não lembro qual veículo. E ele disse, olha, estamos efetivamente em guerra com Israel, os Estados Unidos e o Ocidente. Não estamos procurando uma briga, mas eles estão nos atacando. Ele estava simplesmente reconhecendo a situação. Mas em vez disso, o New York Post, que tem feito muito jogo dos sionistas, vem e diz, viu, aqueles iranianos estão declarando guerra contra nós, então temos que poder atacá-los. Those Iranians, they're declaring war on us, so we got to be able to go attack them. This was put out, Então isso foi divulgado 2 dias antes. Foi feito no sábado. Então você sabe, Netanyahu chega hoje e tenho certeza de que ele vai fazer o possível para convencer Trump. Sim, precisamos dar outra investida contra os iranianos. Eles estão levando isso a sério. Acho que o New York Post estava sendo usado por fontes sionistas porque os editores desse jornal são muito próximos dos israelenses e frequentemente servem de veículo para a propaganda israelense. Então, sim, eles estão tentando criar o impulso para ver se conseguem fazer Trump aderir. E, francamente, eu não ficaria surpreso se Trump dissesse a Netanyahu, ok, sim, vamos ver o que podemos fazer, e que em algum momento eles tentem atacar o Irã novamente. Só que desta vez, acho que o Irã está preparado de uma forma que não estava em junho passado. And you feel it, you see it when you're here in... E você sente isso. Você vê isso quando está aqui no Irã. Eu não sei, Larry, quando se trata do que eles estavam falando, o programa nuclear do Irã. Agora eles estão falando sobre instalações de mísseis. Certo, certo. É simplesmente ridículo até onde eles iriam, porque isso é impossível. Eu diria, Larry, quando você olha para a mídia e conversa com os oficiais aqui, não dá para acreditar que qualquer coisa que Netanyahu esteja pedindo vá acontecer tão cedo. Se eles forem tão longe, teremos uma guerra total entre os dois. We're going to have a full-out war between the two. That's why Iran... É por isso que o Irã, depois do ataque, a guerra de 12 dias foi de 13 a 25 de junho, sentou-se e percebeu. Sabe de uma coisa? Precisamos repensar nossas relações com a Rússia e a China. Antes, o Irã resistia a se envolver muito profundamente do ponto de vista militar com a Rússia ou a China, mas agora não mais. Tenho brincado dizendo que eles estão acumulando milhas de passageiro frequente. Todos os funcionários iranianos viajando de um lado para o outro entre Moscou e Pequim. E são pessoas do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa. Não é apenas 1 ou 2 reuniões. Há contato frequente. Então o Irã agora está em uma posição militar, econômica e política muito mais forte do que estava em 12 de junho de 2025. E sabe, se Israel for tolo o bastante para seguir em frente e atacar o Irã, achando que vai derrotá-lo e provocar o colapso da sociedade, pode acabar fazendo o mesmo consigo mesmo, porque acho que o Irã está agora em uma posição muito mais forte para retaliar. I think Iran is in a much stronger position now to retaliate. E você acompanha a mídia israelense. Eles estão falando sobre o que aconteceria após o governo de Netanyahu. Parece que Netanyahu, de alguma forma, será substituído. Embora eu não saiba o quão possível isso é, ter alguém em Israel realmente o substituindo. Afinal, quão influente isso seria, considerando a política externa de Israel? Bem, eu não vejo nada.
Eles se livram do Netanyahu. Ele é talentoso em saber como manipular a opinião dos Estados Unidos e conseguir apoio dos americanos. Mas em relação às políticas que ele está seguindo, há uma maioria de israelenses que as apoia. Então, não é como se Netanyahu estivesse impondo uma política que a maioria dos israelenses rejeita. É justamente o contrário. Eles a abraçam. Talvez só não gostem do Netanyahu pessoalmente, e ele é corrupto. Mas, se Netanyahu and was hard nominated in Instagram. There's still, I don't see Israel changing course at all. But after all, you remember the 12 days of war, which was so. Mas afinal, você se lembra da Guerra de 12 dias? Foi tão curta. Muitas pessoas estavam deixando Israel, o que, aliás, não aconteceu aqui no Irã. Pois é. Então, em um país de 80, 90, 91 milhões de pessoas, elas não estão indo embora. De alguma forma estão se unindo internamente. E você vê em Israel pessoas indo para Chipre e outros países. Então não, isso não faz sentido para mim. It doesn't. Yeah, well, I'm not sure how much, there were a number. É bem, não tenho certeza de quantos, sabe, realmente foram embora nesse período. Não sei se algum voltou ou se ainda estão saindo de Israel. A ameaça de guerra, sabe, pode ser um incentivo para alguns. O problema é que há esses colonos que continuam tentando roubar terras dos palestinos. E nas ações mais recentes, no último mês, o governo de Israel autorizou e aprovou mais roubos. Eles são como gafanhotos vorazes, continuam consumindo, destruindo. E, infelizmente para os palestinos, embora recebam algumas declarações de apoio de muitos países, não houve nenhuma ação internacional coordenada para tentar impedir Israel. Por muito tempo, Israel atacou o Líbano, a Síria, Gaza, a Cisjordânia e, de alguma forma, estava imune a ataques vindos de fora. É disso que estou falando. Mas veja, durante a guerra com o Irã, eles enfrentaram algo diferente, algo que nunca tinham enfrentado antes. Então acho que essa ainda é a questão para os tomadores de decisão em Israel. Eles realmente querem arriscar uma guerra maior com o Irã? E como isso vai afetá-los e a sua sociedade? How is that going to influence them and their society? Well, I mean, you're assuming that they. Bem, quero dizer, você está presumindo que eles se sentam e avaliam as coisas de forma racional, fazendo uma análise precisa das capacidades iranianas. Eu não acho que eles estejam fazendo isso. Então eles subestimam as capacidades do Irã e superestimam as próprias. E quando se age com base nesse tipo de crença, é possível fazer coisas realmente estúpidas. Como eu estava dizendo, acho que na semana passada, quando conversamos, Israel se estendeu de uma forma que o está tornando mais fraco, não mais forte. Uma coisa é mobilizar, e acho que eles convocaram cerca de 300 mil reservistas para a operação em Gaza. Mas eles são um país de cerca de 8 milhões de pessoas, talvez 7 milhões agora. Eles não têm recursos humanos ilimitados. Seus recursos são muito limitados. Esse exército de 300 mil homens não conseguiu derrotar o Hamas. Eles confinaram o Hamas a uma área de 350 quilômetros quadrados e o cercaram por todos os lados, mas Israel ainda não conseguiu vencê-los. Também estão conduzindo operações militares no Líbano e na Síria, então há um limite para o que podem fazer militarmente. Eles parecem não reconhecer essas limitações. Estão agindo como se tivessem recursos ilimitados. E, apenas nas últimas 24 horas, saiu o relatório do inspetor-geral do Departamento de Defesa mostrando que quase 8 bilhões de dólares em armas estão desaparecidos. Os Estados Unidos forneceram muita ajuda, mas não sabem para onde ela foi. Então estão faltando 8 bilhões de dólares, o que é uma quantia considerável. Chunk of money. Larry, vamos falar um pouco sobre a situação com a China. Parece que a China está ficando muito nervosa em relação a Taiwan e está se preparando para enfrentar qualquer coisa que se aproxime do que eles chamam de pátria. Você acha que os Estados Unidos vão intensificar a situação em Taiwan? Ou talvez Donald Trump caminhe nessa direção, enviando mais armas ou tomando novas decisões sobre Taiwan?
making new decisions on Taiwan? Well, the weapons package that was, recently. Bem, o pacote de armas, a ajuda recentemente fornecida a Taiwan, criou uma tensão maior com os chineses. Mas eu não vejo a China agindo militarmente para tomar o controle de Taiwan. Isso não vai acontecer. Eles farão isso de forma econômica, farão de forma diplomática. Eles não precisam entrar nesse tipo de guerra de tiros com o Ocidente por causa de Taiwan. No campo econômico, por exemplo, eles vão parar de exportar prata. A prata agora é um mineral essencial na produção de alguns sistemas importantes ao redor do mundo. E isso vai ter um impacto dramático. And so this is going to have a dramatic impact. It's along the same lines of when they stopped shipping rare earth minerals. É algo parecido com quando eles pararam de enviar minerais de terras raras para os Estados Unidos. Vejo a China usando meios econômicos, retendo certos produtos e limitando o envio de outros, como uma forma de derrotar o Ocidente, em vez de entrar em uma guerra total. Ao mesmo tempo, eles estão preparados para se defender e vão afirmar sua dominância ao longo de sua fronteira imediata e nas áreas próximas à costa. Mas não acho que vejam necessidade de invadir Taiwan. Eles acabarão conquistando o controle de Taiwan por meio de um processo político. Ultimately through a political process. Porque, afinal de contas, eles estão testemunhando algo semelhante ao que aconteceu na Ucrânia, enviando mais armas, treinando o exército. E então, olhando para a Ucrânia, Larry, aliás, eu sei que Taiwan é uma ilha, uma pequena ilha, e eles não podem, eles não estão conectados a nenhum país. Isso torna extremamente difícil para os taiwaneses enfrentarem a China. Mas essas não são, como você mencionou, ações racionais ou atores racionais. É por isso que a China está extremamente preocupada com o que está acontecendo em Taiwan. Bem, você sabe, o que tornou Taiwan uma questão tão delicada nos últimos 6 anos é o papel da NVIDIA e dos chips de computador, além do status de Taiwan como um grande produtor desses componentes. A China está avançando para produzir os seus próprios agora, e em algum momento Taiwan deixará de ser tão relevante. A direção que a China está tomando pode fazer com que o centro de produção em Taiwan deixe de ser tão crucial quanto é agora ou quanto já foi. Na verdade, dá para ver que os Estados Unidos também, sob o governo Trump, começaram a tentar trazer de volta, para dentro do país, a capacidade de produzir chips de computador. Mas sabe, acho que os chineses finalmente despertaram e disseram, olha, o Ocidente vai continuar tentando nos manter reféns economicamente se permitirmos que eles tenham qualquer tipo de vantagem sobre nós. If we allow them to have any leverage at all. So they've actually planned and are moving. Então eles realmente planejaram, estão se movendo e executando esse plano para se tornarem independentes do Ocidente. E isso está acontecendo. Como você sabe, você teve suas conversas com Pepe sobre sua recente estadia na China, viajando pela antiga e pela nova Rota da Seda. A China é algo novo e dramático em termos de poder econômico. O Ocidente continua apostando que a China vai desmoronar a qualquer momento, dizendo que a economia deles é fraca. É só que nós nem conseguimos olhar objetivamente no espelho e ver o que somos. Estamos tão ocupados criticando, procurando fraquezas nos outros. O Ocidente, nessa competição econômica, o Ocidente perdeu. A China nos superou em todas as categorias. Não há nada que o Ocidente tenha de que a China precise agora. Parte do sucesso deles, e eu acho que uma grande parte disso, é a maneira como estão tratando outros países, a forma como se aproximam e conversam com eles. Eles não pressionam, não dizem você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles apenas dizem ajuste suas políticas internas. Eles querem relações melhores com países da Ásia, da África e do Oriente Médio. Mas os Estados Unidos não mudaram sua atitude. Não parece que estejam aprendendo nada com o que a China está fazendo. Doesn't seem that they're learning anything from what China is doing.
The United States, we're acting more like Os Estados Unidos. Estamos agindo mais como dois caras da máfia que aparecem num pequeno negócio familiar dizendo: "Ei, estamos te vendendo um seguro para que seu lugar não seja destruído." É um esquema de proteção. Essa tem sido a política dos Estados Unidos em relação a outros países. Eles são coagidos e ameaçados. Se você não se alinhar conosco, algo ruim pode acontecer. Não vejo a China fazendo a mesma coisa. A China, especialmente na África, quando você dá um passo atrás e observa o papel que o Ocidente, especialmente a Europa, desempenhou ali, não deixou o continente em melhores condições do que encontrou. Eles o viam como um lugar a ser explorado para extrair recursos e criar governos dóceis que fizessem o que eles queriam. Create pliant governments that would do what they wanted. And not really build up infrastructure, e na verdade não se investia em infraestrutura, não se garantia que as pessoas fossem educadas, que houvesse boas usinas de energia, boas estradas, boas telecomunicações, nada disso. A China está chegando com a iniciativa do Cinturão e Rota, está construindo essa infraestrutura. E eles não estão fazendo isso dizendo: "Ei, nós faremos isso por vocês, mas depois vocês nos devem para torná-los dependentes." É uma abordagem diferente. Alguns dirão: Johnson, você está sendo ingênuo. Mas o que estamos vendo é que a China encontrou um caminho diferente. Eles estão realmente cumprindo a promessa de desenvolvimento. Quando eu estudava nos anos 70, há 50 anos, havia uma competição real entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Houve um livro escrito por Eugene Rostow, que era economista e havia participado do governo Kennedy. He'd been involved in the Kennedy administration. It was called the 5 Stages of Economic Growth. Chamava-se As 5 Etapas do Crescimento Econômico. Basicamente, tentava explicar como o capitalismo, em contraste com o comunismo, deveria criar toda essa riqueza para os países do terceiro mundo. E isso nunca aconteceu, porque os Estados Unidos não estavam realmente interessados em desenvolver a riqueza dos países da América do Sul ou da África, certo? A África, em particular, ainda éramos muito extrativistas. Muitas das atividades da CIA nos primeiros anos serviam aos interesses das corporações, fosse a United Fruit na América Central ou as gigantes do petróleo no Irã. Foi aí que a CIA, sob Kermit Roosevelt, teve um grande papel na derrubada de Mossadegh. Tudo girava em torno da extração de recursos, não de fortalecer e equipar esses países para que fossem fortes por conta própria. Para aquelas pessoas que o criticam por ser ingênuo em relação à China, o resultado fala por si só. Os resultados estão aí. Você pode ver o desfecho, pode ver as consequências do comportamento e da atitude deles, e precisa entender por que eles têm sucesso. É simplesmente assim que eles agem. Well, let's just look at what has happened. Vamos apenas observar o que aconteceu com a China nos últimos 52 anos e com os Estados Unidos nesse mesmo período. Há 52 anos, a maioria da população chinesa não era alfabetizada. A maior parte das pessoas vivia na pobreza, e a sociedade não era industrializada. Quando olhamos para a transformação que ocorreu na China, em uma escala impressionante, com 1,4 bilhão de pessoas construindo cidades modernas, priorizando a educação das crianças, vemos um contraste com os Estados Unidos. Nas nossas grandes cidades, Nova York, Filadélfia, Los Angeles, São Francisco, Chicago, e especialmente entre as minorias nessas cidades, muitos não conseguem ler ou fazer contas no nível esperado para sua série. They can't read at grade level, they can't do math at grade level. You know, it's not like we're churning out great scholars, so these... Sabe, não é como se estivéssemos formando grandes estudiosos nessas cidades. As instituições de ensino são verdadeiros infernos. A base industrial dos Estados Unidos encolheu, não se expandiu. A classe média foi severamente prejudicada. Nós costumávamos ter uma classe trabalhadora forte, operários de colarinho azul. Eu vim desse meio, como já disse antes. Meu pai começou trabalhando em uma siderúrgica e depois se tornou chefe de manutenção. Ele foi subindo de posição e, sabe, nós vivíamos com conforto enquanto eu crescia. Na época não percebíamos isso, mas olhando agora, eu tinha 2 irmãs e um irmão, e minha mãe e meu pai. Morávamos em uma casa de 3 quartos. Pense nisso. We lived in a 3-bedroom house.
Think about that. So, I shared a bed with my younger brother. Então, sabe, eu dividia a cama com meu irmão mais novo, minhas duas irmãs dividiam um quarto e meus pais tinham o deles. Tínhamos um banheiro. Hoje isso parece loucura, mas a gente se dava bem. Estávamos bem. Meu pai ganhava o suficiente para comprar um carro novo a cada 2 anos. Podíamos tirar férias, nada extravagante, mas colocávamos toda a família no carro e íamos. Hoje em dia, não é mais assim. Não no mesmo nível. E aí está a China, que já superou os Estados Unidos em quase todos os critérios. Os Estados Unidos estão regredindo em termos de alfabetização. The United States is going backwards in terms of literacy. U.S. literacy, last numbers I saw said it was 79%. Alfabetização nos Estados Unidos. Os últimos números que vi diziam que era de 79%. Não está na casa dos 90%. Deveria estar nos 90%. A China está nos 90%. E mesmo assim, o Ocidente continua tentando retratar a China e a Rússia como potências imperiais determinadas a conquistar o mundo e que precisamos tratá-las como inimigas. Como as tratamos como inimigas quando elas ouvem o que dizemos, observam nossas ações e depois reagem. Nós dizemos, viu, agora provamos. Mas não levamos em conta que estamos criando essa reação. E veja, continuamos falando sobre uma ordem internacional baseada em regras. Ora, nós simplesmente inventamos as regras quando elas nos convêm. Só as seguimos quando é vantajoso para nós e as ignoramos quando queremos. Yeah, exactly. Exatamente. Muito obrigado, Larry C. Johnson, por estar conosco hoje. Um grande como sempre. Great pleasure, as always. All right, well, the audience is going to be clamoring. Certo. Bem, você sabe, o público vai ficar perguntando, cadê suas camisas, Nima? Tudo bem. Então aproveite seu descanso no Irã com sua família. Eu sei como são os avós. Eles não se importam em ver você. Estão apenas felizes por ter os netos por perto. They don't care about seeing you. They're just glad to have the grandkids around. Exactly, that's. É esse o caso. All right. Certo, meu amigo. Take care. See Te vejo. see you Te vejo mais tarde na sexta-feira. Bye. Certo, tchau. Bye.